Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia a Atos, capítulo 20, do 7 ao 12. Amém, queridos? Amém. Atos, capítulo 20, versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Feche os teus olhos e peça para que Jesus fale ao seu coração nessa hora. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por podermos cultuar ao Teu nome. E nesta noite, como, Senhor, as anteriores tivemos, Pai, temos tido sempre o hábito de parar e nos lembrar com cânticos, com expressões de louvor, com aplausos, com danças, ó Deus, com manifestações, Senhor, das mais, Senhor, verdadeiras de gratidão a Ti, pelos tão maravilhosos motivos que o Senhor tem nos dado de viver. Obrigado pela palavra do Senhor, que mais uma vez, ó Deus, é deixada como um presente aos nossos corações. E pelo Teu Espírito, Senhor, temos a importante tarefa de recebermos esta palavra e de deixar com que ela caia numa terra que produza fruto. Livra-nos, ó Deus, do coração da terra seca, Senhor, da terra, Senhor, da semente que cai entre os espinhos, Senhor, da semente, ó Deus, que tem pouca profundidade, mas leva-nos, Senhor, a recebermos a Tua palavra como uma semente que caiu em terra boa e produziu fruto, ó Deus, e for a produção de 30, 60 e a 100 por uma semente. Senhor, que Tu possas tomar o governo dessa palavra e ministrar de maneira, Senhor, que os nossos corações sejam fortalecidos nesta noite e que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Que o Senhor possa fazer cair por terra todas as nossas intenções humanas, todos os nossos propósitos humanos, Senhor, e que o Senhor, que é poder, que é graça e que é Espírito, possa ministrar, além, Senhor, das nossas faculdades emocionais, racionais, mas que o Senhor possa ir às nossas entranhas e fazer com que esta palavra se torne vida, saúde para os nossos corpos, alegria para o nosso coração. Assim, Deus, nós oramos e assim nós contamos com a Tua graça e com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós encontramos aqui um momento bastante interessante da igreja, da primeira igreja, da igreja de Atos dos Apóstolos. Um momento em que tudo parecia ir muito bem. O apóstolo Paulo viajando para um lado, viajando para o outro, fazendo as suas pregações. Mas quando ele chega a Troade, ele precisava de um tempo maior para esboçar, ensinar, doutrinar a igreja que estava plantada naquele local. E a gente acredita que se fosse aqui, o culto começaria às 6h30, e era por volta de meia-noite, o camaradinha
terminado. E eles ainda iam cear. Ou seja, o culto estava demorando para acabar. Coisa que não era o costume. Porque Lucas, ele escreve isso de uma maneira assim, bastante enfática. Ele traz a atenção de que o culto demorou, de que o discurso de Paulo se prolongou. E aí, um rapazinho chamado Eutico estava sentado na janela. E o que aconteceu com ele? Foi vencido pelo sono. Vê se tem alguém dormindo do teu lado. Veja aí. Tem alguém dormindo do teu lado aí? Se tem, acorda. Acordou? Porque senão tu pode cair da janela, né? E aí o negócio vai ficar ruim para tu. O melhor lugar para quem gosta de dormir sentar é na ponta. Presta atenção, você que tem mania de cochilar. Você só cochila. Quem é que tem o costume de cochilar? É quem senta no canto. Por quê? Porque encosta a cabeça. Então eu só estou dando uma dica para você. Não estou dizendo que todo mundo que está sentado no canto cochila. Mas eu estou dizendo que normalmente quem cochila é quem senta encostado nas paredes. Então, uma dica para você que gosta de cochilar na igreja: saia das paredes e venha para a ponta do corredor, porque se tu cochilar, o tom é certo. E aí tu fica esperto na parada e não cochila. Se eu cochilar, eu vou cair e o povo vai rir de mim, e aí eu não vou cochilar. Queridos, mas foi isso que aconteceu. Eutico se assentou na janela. Era um terceiro andar. Olha só a cabecinha desse camarada. Terceiro andar. Era como se fosse lá na galeria. Talvez na galeria. Não sei se eles estavam contando o térreo como o primeiro andar. Mas vamos supor que tinha mais ou menos aproximadamente 10, 12 metros de altura. E o camarada senta na janela. Janela é lugar para se sentar? É ou não? Não. A gente senta no chão, no banco, não é verdade? Fica em pé. Mas janela não é lugar para se sentar. E Eutico sabe lá o porquê. Se fosse um culto como o nosso, seria mais ou menos assim: o louvor já tinha acontecido, a oferta já tinha acontecido, os anúncios já tinham acontecido, as oportunidades já tinham sido dadas, e então começou a hora da mensagem. E tu já reparou que tem uns camaradinhas que gostam de vazar na hora da mensagem? Me parece que Eutico ele tinha uma certa particularidade com a rapaziada que é meio desatencioso na mensagem, que aproveita o culto em 30%. Eu ia falar pela metade, mas não é metade. Porque para nós wesleyanianos, a palavra tem um peso de 70%. E o restante, de 30% a 40%. Por isso que a gente prioriza um tempo muito mais largo para a palavra do que para o restante do culto. Porque a gente entende que a igreja ela é doutrinada pela palavra. E aí então, não menosprezando o louvor, que eu entendo que é extremamente importante, nem os anúncios que são importantes, nem as oportunidades, enfim. Mas a palavra ela tem o seu lugar de importância, de destaque no nosso culto. E Eutico, ele na hora da palavra, pelo menos é o que o texto mostra para a gente, ele estava assentado na janela. Havia muitas luzes, muitas lâmpadas. Essas lâmpadas não eram as nossas lâmpadas como aqui, não existia luz elétrica, eram lamparinas, porque eram lâmpadas que eram mantidas a óleo, e elas faziam fumaça, e essa fumaça embaçava o ambiente, e era um lugar mais ou menos grande. E Eutico, me parece que para não estar tanto no meio da fumaça, ele escolheu um lugar de melhor ventilação. A gente encontra uma outra particularidade nessa escolha. O camarada um pouco esperto, né? Nada, vou ficar aqui na janela mesmo. Só que ele não podia contar com o que viria em se assentar na janela. Ele acreditou talvez
45 minutos, 50 minutos, 1h10. Mas se o culto começou às 6, e com certeza o louvor não durou mais do que 1h30, e nem as ofertas mais do que meia hora, então o apóstolo Paulo estava ali investido de pelo menos 3 horas de um discurso, e vocês conhecem o pastor Paulo, né? O apóstolo Paulo, e vocês sabem que o discurso de Paulo era um discurso maçante. Sabe por quê? Para ler os escritos dele. Paulo é muito inteligente e um conhecedor profundo da lei judaica, da lei, né? E uma experiência profunda com o cristianismo. O apóstolo Paulo passa a doutrinar. Uma coisa, irmãos, é a gente parar para doutrinar, é ensinar. É o que a gente faz na escola dominical, em cultos de estudos bíblicos. A outra coisa é uma palavra devocional, mais ou menos como essa que eu estou trazendo para vocês. E o cansaço para quem ouve e para quem ministra uma questão de um ensino é muito maior do que para quem ministra e para quem ouve uma palavra devocional. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse conteúdo de alguém que parava para doutrinar a igreja. Não era uma mensagenzinha. E esse camarada, talvez entendendo que as coisas poderiam passar rápido, ele procura um lugar melhor, senta lá na janela e espera o tempo passar. Janela, para mim, significa lugar de desatenção. Era alguém que estava dentro do templo, porém com a atenção voltada para fora. Por que eu digo isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque se você sentar numa janela, não tem como você não prestar atenção no que está lá fora. Não tem como. E segundo, por quê? Porque você só consegue pegar no sono, a não ser que eu espere aquele camarada fervoroso, que saiu, que veio da escola dominical, que saiu do culto, que durou o dia inteiro, que entrou para uma vigília no dia inteiro, que foi para a escola dominical, que depois foi para o evangelismo, que depois foi para a visitação, e depois foi direto para o culto e ele estava lá acabado. Eu não sei se ele era desse, não sei. Mas se não existe nenhum outro texto na Bíblia que fala sobre Eutico, não existe, só esse, é sinal de que ele não teve muita relevância. Então a gente pode cogitar a hipótese de que ele não era tão o que eu disse isso para vocês. E aí, então, esse sono dele, alguns escritores acreditam que era o sono das lamparinas, do óleo, da fumaça que estava cansando o olho dele. Lucas, quando escreve, ele escreve e fala de um sono profundo. Ele fala: Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso do Paulo, vencido pelo sono. Queridos, se tem alguma coisa que está te chamando muita atenção, dificilmente você vai ser vencido pelo sono, porque aquilo está te chamando a atenção. Então a gente entende que Eutico, ele não estava lá muito interessado no que estava acontecendo do lado de dentro, por esses 2 motivos. Primeiro, por estar na janela, e segundo, por não ter resistido àquilo que lhe sobreveio, que foi uma questão do sono. Mas a gente pode dizer assim: mas pastor, tem aqueles que parece que entram para dentro da igreja e o diabo põe o sono neles. É verdade, parece que tem mesmo. Tem gente que entra na igreja e que dorme. É impressionante. Alguns a gente sabe que toma remédio, mas alguns parece que é uma ação do diabo mesmo, que a pessoa fica com um sono incontrolável. E meu irmão, se você vive esse sono, isso pode ser espiritual. Isso pode ser espiritual. Então está na hora de você parar, orar, repreender e dizer: Senhor, eu não vou para a igreja para dormir, eu vou para a igreja para cultuar, eu vou para a igreja para receber, eu vou para a igreja para ouvir a tua palavra, eu vou para a igreja para te dar glória, eu vou para a igreja porque o Senhor me escolheu para realizar isso. E aí então o Senhor nos honra nesse lugar e nos mantém vivos e acordados. Mais uma vez, tem alguém dormindo do teu lado aí? Não deixa dormir não. Não deixa não. Senão quem vai sair daqui para acordar sou eu. Aí vai ficar complicado, né? Igreja, diga assim: igreja não é lugar para dormir. Amém.
Salomão disse uma coisa muito interessante: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3. O que ele quer nos dizer com isso? Que há tempo para prestar atenção e há tempo para dormir. Que hora é hora de dormir? À noite, quando a gente está cansado de um dia de trabalho e chega então a hora de dar uma dormidinha. Tem gente que gosta de dormir depois do almoço, dorme um pouquinho. Estou falando em dormir, o povo está bem na boca, mas não é para abrir a boca não, vai ficar acordado. Vai falando de sono, eu vou falar, pastor, é verdade, estou ficando com sono. Mas, queridos, o que a gente entende aqui? Que nós precisamos estar atentos, que o sono diêutico faz a gente analisar uma outra questão muito importante. O sono dele traz para a gente um descaso com o reino de Deus. O sono dele faz a gente entender que havia nele uma superficialidade, que havia nele uma falta de interesse, que ele não estava tão envolvido com o que estava acontecendo, com o mestre Paulo que estava ensinando. E isso faz a gente então parar para analisar um pouco as coisas realmente que estavam acontecendo. Então vamos lá. Tudo tem o seu tempo. O jovem escolheu a janela para sentar. Janela não é lugar para sentar. Janela nos dá a impressão de duas versões, dentro e fora. Janela no terceiro andar, ou seja, ele ainda, irmãos, foi imprudente por escolher um lugar perigoso como aquele. Perigoso. E é tão engraçado, irmãos, que às vezes nós estamos na igreja, e aí eu não chamo igreja, eu falo reino de Deus, e nós às vezes acreditamos que nós podemos escolher lugares perigosos para estar. Porque eu estou na igreja, eu estou protegido, meu corpo está fechado, então eu posso sentar na janela, e quem vai te derrubar é o cão, porque o teu corpo não está fechado nada, porque você está acreditando numa coisa que não é verdade. O reino de Deus se faz pela justiça de Deus, que se manifesta através da sua fé e do seu envolvimento com esse reino. Senão a gente vai ficar chovendo no molhado, não vamos chegar a lugar nenhum. E aí a gente percebe que Eutico ele teve essa imprudência de escolher um lugar alto sem saber o que poderia lhe trazer. Então, a princípio, entenda uma coisa: viver no reino de Deus, experimentar o reino de Deus, precisa de ser uma coisa completa, uma coisa que não nos leva a estar em lugares de risco, de perigo. E nós, como crentes, atentos que somos, precisamos de estar livres desse sono, dessa nebulosa da nossa mente, de não saber exatamente o que a gente está escolhendo e o futuro que isso vai nos trazer. Um sono profundo. O discurso, será? Eu fiquei pensando, irmãos, será que o discurso de Paulo foi que deu sono no camarada? E eu posso dizer para você que talvez sim. Você sabe por quê, irmãos? Preste atenção numa coisa. É natural do ser humano, quando a gente começa a ouvir alguma coisa que está em conflito com aquilo que somos ou pensamos, nós temos uma forte tendência na primeira, rejeitar. É natural isso. Não é normal a gente ficar gostando e batendo palma de ouvir uma coisa que diz totalmente contra o que você está vivendo. Então eu posso acreditar que o discurso de Paulo estava enfadando a Eutico, estava contrariando a Eutico, e ele, na sua indignação, pode ter escolhido aquele lugar, ou pode até ter se desligado, ou pode até ter ficado lá fora. Engraçado, eu me lembrei lá da Central de Petrópolis, na nossa igreja lá. Quando estava muito calor, a gente sentava, Petrópolis também faz calor, né? Abriam as janelas e corria um ventinho gostoso. E aquele ventinho
até fazia a gente ficar atento para o vento do que para o culto. No seminário também, às vezes a gente estudava numa sala que dava para a rua, e às vezes sentavam perto da janela, né? Alguns sentavam de propósito para ficar prestando mais atenção lá na rua do que na aula. Por quê? Porque às vezes a aula era chata. Mas nesse caso aqui, os ensinos de Paulo nunca poderiam ser chatos. A verdade que ele pregava era autêntica, era o reino de Deus profundamente sendo arraigado em cada coração. E se eu escolhe a janela, é porque ele não estava tão interessado nisso. Então há uma probabilidade do discurso de Paulo ter enfadado o coração daquele homem. E me diga uma coisa: você já percebeu que existem algumas mensagens que a gente até gosta e que a gente até balança a cabeça, mas a gente não deixa elas entrarem nas nossas entranhas? Porque às vezes nós já criamos um padrão do que é que vai acontecer dentro do nosso coração, do que é que a gente vai deixar acontecer na nossa vida. E quando Deus fala, traz uma palavra que nos desafia a crescer, a vencer a nós mesmos, nós naturalmente rejeitamos, ou até balançamos a cabeça, dizemos é mesmo, mas com o passar do tempo, a gente dá muito pouca importância para aquilo que foi dito. Por quê? Porque não é saudável para mim, não é saudável para o meu coração. Por quê? Porque está contra os meus princípios. E é tão interessante, irmãos, como é que a gente precisa de receber a palavra? Como um tesouro. Eu abro a minha caixinha, recebo a palavra, coloco o meu tesouro, a palavra dentro dessa caixinha, fecho, levo para casa, e amanhã eu abro a caixinha e remoo aquela palavra ali e fecho. Depois da manhã eu abro a caixinha, e isso quer dizer o quê? Que eu recebi a palavra e que essa palavra é importante para a minha vida. Mas quando eu ouço a palavra e eu vou para casa e amanhã eu já não sei o que foi dito hoje, é sinal de que você resistiu à palavra sem saber que estava resistindo. Se você vai e dê uma analisada no seu coração, qual foi a vez ou a última vez que você ouviu uma mensagem que estava contra os seus princípios, contra as suas atitudes, e você recebeu aquela palavra e aquela palavra mudou a sua atitude? Isso quer dizer que Deus falou ao seu coração e você se dispôs a obedecer a voz do Senhor, porque Deus está falando em todos os cultos neste lugar. E ainda existe aquela outra questão: não, pastor, eu vou buscar fogo, eu quero ouvir Deus falando lá, e porque Deus fala em profecia lá, acha que Deus não fala aqui, e a gente às vezes é muito místico e fica preso nessas coisas. Mas irmãos, essa palavra, ela é profética. Só não estou falando em mistério, só não estou falando em porque Deus mandou e porque é assim, não, mas é uma palavra profética, ela sai do coração de Deus. E aí, muitas vezes, a gente começa a viver a vida cristã baseado em atitudes que sejam saudáveis para o nosso ouvido, mas que quando vem uma palavra que ela é firme e que ela precisa de ser exercitada, nós rejeitamos ela. E o que me parece era que ele tinha essa deficiência de não conseguir ouvir com propriedade e fazer da palavra um tesouro que mudasse as entranhas dele, não só mudasse o pensamento, não só mudasse a maneira de pensar, de raciocinar, mas mudasse as entranhas. E isso é bacana. Faça essa prova hoje ainda, nessa noite ainda. Pare e pense: qual foi a última vez que eu ouvi uma palavra e essa palavra mudou profundamente a maneira de eu agir? Isso é importante, irmãos. Se tem muito tempo, eu quero dizer uma coisa pesada para você: é sinal que tem muito tempo que Deus não fala com você. Ou melhor, é sinal que tem muito tempo que Deus está falando com você, mas você não está conseguindo ouvir a Deus. Por quê? Por causa da janela, por causa do sono.
Então a gente tem que ficar esperto. Então o discurso de Paulo poderia produzir isso em Eutico. A fumaça das lâmpadas poderia também estar provocando esse sono. E ainda o que me chamou a atenção é que Lucas era um médico. E quando se falava dessas coisas, né, da questão do ser humano, né, da maneira do homem ser, ele era um mestre, ele conhecia a medicina. E ele fala que Eutico foi vencido pelo sono. Essa palavra, irmãos, ela quando olhada pelo ângulo espiritual da história, ela é muito preocupante. O que é o sono aqui? É o desânimo. O que é o sono aqui? É a falta de atenção. O que é o sono aqui? É o envolvimento com o reino de Deus. O que é o sono aqui? É o se apegar em coisas simples e largar coisas gloriosas. E quando a gente vê esse texto e o que Lucas disse, que ele foi vencido pelo sono, quer dizer que ele foi, se nós fôssemos transliterar, né, parafrasear, é como se nós estivéssemos, ou alguns de nós estivéssemos sendo vencidos pelo descaso, o descaso nos vencendo, a fraqueza nos vencendo, a tristeza nos vencendo, essas questões humanas nos vencendo. E Eutico aqui ele representa parte da igreja que sofre essas situações contrárias. E amados, olha, se você parar para analisar a historinha desse camarada, o que foi que aconteceu depois de tudo isso? Ele cai do terceiro andar e morre. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. As atitudes anteriores de Eutico proporcionaram a ele a queda e a morte. Então a gente vai entendendo que existe por trás dessa história, desse acontecimento, é lógico que o final para mim ainda é triunfante, a gente vai chegar lá, mas até aqui existe uma maneira, existe uma forma, um caminho em que Deus queria, dentro desse texto, trazer ensinamentos realmente profundos para a nossa vida e para a maneira como nós devemos nos comportar no que diz respeito à nossa vida cristã. E aí então a gente percebe que ele foi vencido pelo discurso, foi vencido pela fumaça, foi vencido pelas questões da vida, e ele cai. Quando ele cai, o culto é interrompido. O apóstolo Paulo estava para partir o pão. E eles, então, o texto, Lucas escrevendo, ele diz que aí então começou, Eutico foi, sentou na janela, e o sono profundo, e etc, e etc. Aí ele caiu, Paulo foi lá, ressuscitou ele, depois Paulo voltou e continuou o culto, continuou o partir do pão. O culto foi interrompido. Irmãos, eu não sei, sim, eu tenho um caso simples e um caso grave para falar sobre interrupção de culto. Um simples vocês presenciaram numa quinta-feira. O Moab veio aqui na frente, né, começou a interromper o culto lá de trás. E depois ele veio aqui para frente, entregou a vida dele para Jesus novamente e continuou interrompendo o culto daqui da frente. O que isso fez? Fez com que a atenção que deve ser voltada para Deus se voltou para o Moab. O culto a Deus foi interrompido. Hoje lá na praça, um bêbado estava tentando interromper o nosso culto. E graças a Deus, só Deus, a gente conseguiu tirá-lo e o nosso culto continuou. Era um culto simples? Era, mas era um culto onde Deus é o centro.
Deus é o centro do culto. Quando, irmãos, eu peço para a gente não sair, quando eu peço para a gente manter silêncio, quando eu peço para a gente não usar celular, é porque nós estamos aqui diante de um Deus que é todo poderoso e que nós só estamos aqui por causa do culto prestado a Ele. É por isso que o culto precisa de ter ordem e decência, porque nós não estamos aqui cultuando uma pessoa ou um objeto, estamos aqui cultuando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, e Ele deve ser adorado de uma maneira digna. E aí, quando a gente percebe o que aconteceu aqui, uma coisa grave que aconteceu, muito triste, nós temos um presbítero lá na Central de Petrópolis, e no culto de Santa Ceia, irmãos, quando o presbítero foi servir a Santa Ceia, ele foi descendo pelo púlpito, e sabe o que aconteceu? Em uma escada, ele caiu, simplesmente ele apagou, dizem que ele teve um derrame, um AVC, e ele caiu. O púlpito deve ser dessa altura assim. Ele caiu, isso na hora da Santa Ceia. Caiu, rasgou a cabeça, o melado escorreu e ele ficou desmaiado lá, diante de uma igreja de mais de 1000 pessoas sentadas. O culto foi interrompido. Todas as atenções se voltaram para o presbítero. E aí, queridos, eles tiraram ele, graças a Deus hoje ele está bem, se recuperou, passou. Mas pense numa coisa constrangedora. E agora eu vou te contar uma catástrofe. Lá na nosso templo, não nossa igreja, mas o nosso templo lá em João Pessoa, depois que eles levaram o templo para eles lá, entrou um bandido dentro da igreja e o outro bandido correndo atrás dele com a faca. E o camarada terminou de matar o cara dentro da igreja. E a foto, sabe como é que é a foto do jornal, na internet? É o camarada com a faca aqui, ó, enrolado na cortina da igreja, no chão, e as cadeiras tudo quebrado. O culto foi interrompido. Tu imagina para quem está cultuando o que é isso? De coisas simples a coisas trágicas, um culto não pode ser interrompido. Mas infelizmente, por causa de algumas situações que nós não temos o controle delas, o culto é interrompido. Mas graças a Deus que ele é interrompido. Por quê? Porque aí há oportunidade para aqueles que interromperam. Paulo desce e naquela interrupção ele estende a mão àquele menino que estava morto. A Bíblia diz, Lucas relatou, e Lucas era o médico, repito, e não tinha dúvida, ele estava morto. E Paulo para o culto, entendendo a urgência de ter que parar aquele culto, corre, desce aqueles negrão, vai lá embaixo, abraça aquele rapaz e diz, não se perturbem, a alma dele está nele. E larga o menino e sobe as escadas e volta para cultuar ao Senhor. E aí, irmãos, é que começa a ver uma coisa que eu achei fantástica nesse texto. O culto que tinha a hora avançada de meia-noite, o culto continua, e vai 1h da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas da manhã, aquele culto foi terminando. Aleluia. E eu acredito que a ressurreição de Eutico tornou aquele culto um culto mais fervoroso, porque eles perceberam que a doutrina que Paulo ensinava estava de uma maneira muito viva naquele momento e naquele lugar, de que o Cristo que Paulo pregava ressuscitava mortos mesmos. E parece, eu fiquei assim, até indagando, Senhor, que negócio doido, será que o Senhor deu uma enganada e hoje colocou na janela, não empurrou, nem botou sobre dele para ele cair, para que o teu nome fosse glorificado? Mas eu não acredito que Deus ia fazer isso. Deus precisa de ajuda, Ele mesmo é Senhor da causa, né? Mas o que eu entendi? Que Deus, Ele utilizou da sonolência daquele homem, da desgraça, daquela tragédia, daquela interrupção, daquele dano todo, para fazer o nome dele glorificado, para ser exaltado, para revelar que Ele é
Santo, que Ele é Senhor e que Ele pode fazer do nada tudo, do morto vivo, que pode restaurar aquilo que está quebrado. E eu fiquei encantado de perceber que em meio a uma grande tragédia, há sempre uma abundante esperança esperando para ser realizada. Isso animou meu coração, porque, amados, eu não estou aqui apontando o dedo para vocês, eu estou aqui apontando o dedo para mim, porque às vezes eu também sou como Eutico, assentado na janela, tentando desviar a minha atenção dos propósitos reais de Deus, tentando colocar a minha vida, a minha atenção em coisas que eu sei que são humanas, animais, terrenas e diabólicas. Mas o Senhor às vezes permite com que a gente dê uma sonolência para que Ele nos leve a uma queda profunda, para que o nome dEle seja glorificado e para que possamos dizer aqui: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande aonde Deus quer nos levar, irmãos. E eu fico maravilhado com o poder de Deus em pegar coisas que não são e transformá-las em coisas que são, em pegar aquilo que é derradeiro, sem vida, morto, vergonhoso, sem noção, e tornar aquilo em algo glorioso que manifesta o nome dEle. Eu fico impressionado, e essa é a história. E o que ainda me chama a atenção, parece que para Lucas, usado por Deus na escrita, para que ele se tornasse ainda muito mais pleno, o último versículo ele fala assim: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Irmãos, o que eu percebo é que às vezes o Espírito de Deus está ministrando, como o apóstolo Paulo estava ministrando, mas parece que às vezes a gente não consegue ouvir bem, e a gente se deixa ser levado pelo sono. O sono sabe lá quais são os sonos, os motivos que a gente pode dar o nome, e aí a gente acaba falhando em algumas áreas, e a gente então precisa de que o Senhor, com aquilo que nos alcançou, que foi a fé, que foi as convicções, que é a sua própria palavra, o Senhor venha sobre nós. E aí então, quando Ele nos toca, aquilo que nós ouvimos, mas que não mexeu na nossa alma por causa da queda, vem de uma maneira estrondosa e que faz com que nunca mais nós sejamos o mesmo. Ou será que você tem dúvida de que Eutico ficou sendo um rapaz que em todo culto se sentava na janela? Duvido. Por quê? Porque ele experimentou o sono da indolência, mas experimentou o toque gracioso e salvífico de Jesus na vida dele, o toque que restaurou a vida daquele homem, o toque que o ressuscitou daquela morte. E amados, às vezes nós precisamos de dar uma caidinha da janela. E eu posso dizer, talvez, melhorar isso. Às vezes a gente precisa de dar uma quebrada na cara. Desculpa. Por quê, irmãos? Porque Deus tem aquele ditado: quem não vem pela dor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ele é muito interessante. Eu não sei até que ponto ele é verdadeiro, não me diz respeito isso, mas tem gente que precisa de receber assim algumas trabalhadas mais profundas, para que haja um despertamento profundo pela verdade. Porque enquanto a gente vai vivendo e sendo sustentado pelas coisas que a palavra nos é favorável, a gente vai vivendo. Mas a gente, quando escuta uma palavra que nos é desfavorável, a gente rejeita. Mas na hora que a gente está morto no chão, a única coisa que a gente precisa e que a gente pode pedir é misericórdia. É dizer: Senhor, agora não tem mais
jeito. Eu preciso de aceitar a tua palavra de uma vez por todas. Eu preciso de crer nela na profundidade. Eu preciso de que ela mexa e mude toda a minha vida por dentro e por fora. Porque hoje eu sei que ele está morto. E se o Senhor não me tocar, eu vou permanecer nesse estado. E não é assim que eu quero estar. Então, queridos, que nesta noite nós abramos o nosso coração para que o Senhor, eu não quero cair da janela, irmãos, e eu nem quero que vocês caiam da janela, e nem quero que ninguém quebre a cara aqui. O que eu quero é nos despertar, nos lembrar, me lembrar de que a graça do Senhor, ela está sobre a minha vida, e de que eu posso aprender a sua palavra e viver a sua palavra sem precisar de ser encostado no barranco. Eu posso viver pela palavra, pelo amor, pela consciência que eu já tenho de quem Cristo é. Eu posso viver pela palavra, pela escolha que eu fiz e pelo quanto a palavra me dirige a ter começo em tudo que eu vou fazer. Eu não preciso de ir ao extremo de cair de uma janela do terceiro andar, morrer, para que eu receba um toque de ressurreição, para que eu venha acreditar no que Deus é. Ou será que eu preciso? Alguns dizem assim: pastor, nem uma coisa, nem a outra. Deus não vai fazer isso comigo. O que eu digo para você que disse isso? Deus faz. E eu vou te dizer mais: Ele só não faz se Ele não te ama. Agora, se Ele te ama, Ele faz. Ele faz. Glória a Deus. Você sabe por que Deus pesava a mão sobre as nações que se levantavam contra Israel? Porque Deus queria mostrar para ela quem Ele era e o quanto Ele era Senhor de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus amava as outras nações também. Israel foi a nação que Deus levantou para fazê-lo conhecido, mas Deus sempre amou a todos. Nínive é a resposta para isso. Deus sempre amou a todos, e Deus pesou duramente a mão dele sobre as nações, para que elas entendessem quem Ele era e o que Ele esperava. Nós não somos uma nação gentia ou esquecida, somos o povo de Deus. E o que o Senhor espera de mim e de você? Que nós vivamos a palavra pela alegria de servir, que nós vivamos o reino de Deus pela devoção e pela sinceridade de quem Ele é e do que Ele merece. Que nós tenhamos os nossos momentos de exortação, de pôr as coisas, os pingos nos is, mas que a gente consiga entender que vale a pena servir ao Senhor pelo que Ele é e glorificá-lo pelo que recebemos como conhecimento e fazer uso da palavra de uma maneira poderosa. Eu quero pedir a você que você feche os seus olhos nessa hora. E a minha pergunta para você, a pergunta da palavra de Deus para você, a pergunta do próprio Deus para você é a seguinte: de que maneira você quer se relacionar com Deus, com a sua palavra e com o reino dele? De que maneira você quer se relacionar a ponto de sofrer duras penalidades pela sua própria inconsequência e depois então fazer uso desta graça maravilhosa? Ou você já quer ultrapassar essas penalidades e fazer uso
dessa graça preciosa. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Senhor, nós queremos, Senhor, viver a grandeza da Tua verdade como ela é. Queremos que esta palavra seja a nossa vida, assim como o Verbo, Cristo, a palavra viva. Ó Deus, que pelo Teu Espírito nos faz caminhar e ultrapassar os limites que nos são impostos. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe que somos pó e cinza. O Senhor sabe o quanto precisamos e como precisamos de ser tratados. Mas Deus, esta palavra, ela veio como um alerta do Senhor para as nossas vidas, dizendo: filho, filha, eu não quero lhes tratar as duras penalidades, eu não quero lhes ensinar o meu reino pelas questões das durezas da minha mão sobre ti, mas eu quero lhe ensinar pelo meu amor, pelo teu amor, pela devoção, pelo encontro, pela amizade, pela comunhão, pela vida autêntica, pela escolha verdadeira. Ah, Senhor, e nós queremos dizer sim a essa verdade. Nós queremos, ó Deus, romper, ó Deus, com a nossa humanidade. Nós queremos ir além, Senhor, das nossas deficiências e pelo poder do Espírito que é santo em nós, sermos modelados, sermos trabalhados. Ó Deus, não queremos desfrutar, ó Deus, das questões duras e Senhor, difíceis dessa vida, mas queremos, Senhor, encontrar o padrão divino, o padrão de uma escolha óbvia, graciosa. Mas, Pai, se for preciso, nos deixe cair da janela, porque, Senhor, entre cair da janela e permanecer no sono da indolência, nós preferimos cair da janela. Entre cair da janela e se esborrachar, ó Deus, do que ficar, ó Deus, vivendo o teu reino de maneira, Senhor, superficial, Senhor, de uma maneira, Senhor, sem fazer caso, ó Deus, de uma maneira, Senhor, hipócrita, de uma maneira interesseira, Senhor, de uma maneira arbitrária, de uma maneira julgadora. Senhor, nós preferimos cair na janela, Senhor, porque nós não podemos, como tua igreja, nos manter, Senhor, Pai, dentro dela, porém, com os nossos olhos fora. Jesus, se o Senhor percebe que só existe essa maneira de nos levar a um profundo envolvimento e uma experiência poderosa e gloriosa com o teu Espírito, com o teu poder, com o teu fogo, Senhor, leva-nos a isto, porque nós temos a plena convicção de que o teu toque estará sobre nós, de que a tua mão favorável estará sobre nós, de que assim que cairmos, os teus anjos estarão nos amparando. A dor vai ser profunda, mas o Senhor virá com a tua mão que nos sara e porá a tua mão, e a dor vai se extinguir, e o ensinamento vai durar para a eternidade. Oh Jesus, eu não sei o caminho que tu queres usar, mas de uma coisa eu sei: o Senhor espera uma vida mais dedicada de nós. E nós queremos nesta noite, servindo ao Senhor com alegria, nos apresentarmos a Ti, Senhor, com a verdade do que também nós queremos. Queremos, ó Deus, que o Senhor trabalhe e nos dê, Senhor, a bondade maravilhosa do Senhor. Seja assim sobre nós, e com a tua bênção nos faça fortes,
para vencermos, ó Deus. Seja, Senhor, sem cair da janela, seja caindo da janela. Eu não sei como o Senhor quer fazer, ou não sei como o Senhor, ó Deus, estará operando. Mas Deus, o que nós não abrimos mão é da operação do Senhor na nossa vida. Se move, Pai, e recebe a nossa vida, Senhor, preparados para uma boa obra. Para uma boa obra. Porque Deus, eu sei que aquele que o Senhor chamou, o Senhor o aperfeiçoa para esta caminhada gloriosa. Pois assim nós nos oferecemos a Ti e nos colocamos nas Tuas mãos e abrimos a nossa alma a Ti, Pai. Muito obrigado, e que o Senhor receba a nossa gratidão por esta palavra e pela maneira como tratou conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você pode até dormir na igreja, só não pode dormir no reino de Deus. Dormir na igreja ainda está bom, mas no reino de Deus não. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar a missionária Rosane para estar orando e petrando a bênção apostólica. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, te adoramos, te exaltamos. Nós te louvamos, Senhor, pelas provas, pelas dores, pelas humilhações que passamos, porque elas tratam conosco e nos aproximam cada vez mais de Ti. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus, porque Teu é o reino, o poder, a glória para todo o sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.